Olá, meu amigo e amiga. Daqui a pouco nós voltaremos a conversar e discutir aqui no nosso país situações relacionadas à nossa realidade concreta, a nossa vida política, social e econômica, de um modo bem diferente daquele que, infelizmente, a gente se habituou a tratar nesses últimos anos, desde que houve essa ascensão de uma gente tão insana ao poder central aqui no nosso país. Só que agora, a fila que está conduzindo essas criaturas cada vez mais para perto de um sarcófago, na Papuda, Bangu 8, outra instituição prisional congênere, está ficando cada vez mais nítida, cada vez mais estamos vendo o que está acontecendo e eles mesmos estão vendo. Vou mostrar aqui para vocês um vídeo que mostra o desespero de uma dessas criaturas que tenta disfarçar de algum modo o que está acontecendo com eles. Ninguém está dormindo direito. Se o clã Bolsonaro já está apavorado, muitas pessoas também estão apavoradas juntas com o clã. Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, tem o último suspiro que eles querem dar aí, e as alucinações de sempre, além de coisas concretas que são muito importantes que estão acontecendo entre o Congresso Nacional, o governo Lula, a governabilidade aqui do nosso país. Antes de mais nada, é sempre fundamental convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal, ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Aí você compartilhe, dê o seu joinha, mande seu comentário. Não se esqueça, se puder, vir também para o nosso clube de membros, onde você é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Lembrando a todos vocês que amanhã uma coisa muito bacana vai acontecer aqui no nosso portal. Eu consegui contato com o ex-deputado Julian Lemos e ele aceitou o convite para batermos um papo amanhã sobre o que ele presenciou na estrutura de poder aqui no nosso país, ele dar para a gente algumas explicações como é que essa insanidade se abateu sobre o Brasil, como é que houve a ruptura dele, o que ele teve de experiência sobre esses fatos todos e o que ele pode acrescentar. Perguntas que ninguém fez, nós faremos aqui ao ex-deputado e que, de uma forma muito desprendida, eu conversei com ele por telefone, está disposto mesmo a contribuir com o esclarecimento de muitas situações aí que certamente vão chacoalhar muitas estruturas aqui no nosso país e vão deixar muitas criaturas, sobretudo aquelas da direita, com queixo lá embaixo, né? Bom, então amanhã, quinta-feira, dia 19, 9 horas da manhã, ao vivo, estarei aqui com vocês e o ex-deputado Julian Lemos, né? O banner aqui, a nossa capinha do vídeo já está aí, você já pode ir lá dar um joinha para mostrar que você estará presente conosco, né? E essa gente, rumo ao sarcófago, às catacumbas, né, do ostracismo, eles estão tentando aí fazer uma manifestação no próximo dia 29, mas será que alguém ainda acredita no covardão? Que não tem um ato de coragem? Gente, olha, é impressionante, quando uma pessoa não tem convicção do que faz, quando ele começa a ser colocado em xeque, a tendência é haver um esvaziamento cada vez maior. Forças importantes nesse campo da direita, extrema-direita, já estão dando o Bolsonaro como morto, né, para essas eleições, pelo menos, já cravaram uma estaca no peito desse vampiro político, né, se a gente puder dizer assim. Mas eles estão convocando as pessoas, né, e é um conjunto de caras de paus, né, vamos lá. As famílias sofrem. Eu convoco os cristãos, aqueles que amam a verdade e não toleram mais injustiça, para estar conosco. Gente, é uma palhaçada. É o seguinte, como eles não têm mais argumentos alguns, então eles ficam sempre apelando para essa questão espiritual, né? Sempre invocando Deus, colocando Jesus no meio dessa história. Nossa Senhora, é uma coisa pavorosa, mas isso só denota mesmo desespero. Não é de outro modo que a gente tem que ler. Vejam só, essa criatura aqui, que é um desses ícones, né, da extrema-direita, ele confessando aqui que a vida deles está infernal. Um ou outro lida com isso de alguma maneira, ainda consegue dar uma disfarçada, mas olha, o cotidiano deles é o seguinte, que hora que nós iremos para a cadeia? Confira aqui comigo, gente, vamos lá. E nós estamos muito mais próximos do fim do que vocês imaginam. Se tornou rotineiro no dia a dia da direita brasileira, nos principais nomes da direita, sermos abordados por oficiais de justiça com intimação, citação por algum inquérito que o Alexandre de Moraes abriu de ofício. Não é só o ministro Alexandre de Moraes não, tá? Vocês vamos falar a verdade, tem muitas outras ações aí que são promovidas contra vocês pelos crimes que vocês cometeram e continuam a cometer, né? Se tornou rotineiro sermos... Aliás, o senhor entende muito bem disso, hein? O senhor já recebeu oficial de justiça de tudo quanto é natureza, né? Da justiça do trabalho, justiça criminal, justiça civil, enfim. O senhor aí manja bem disso, né? Justiça federal. Então, daqui a pouco o senhor está esperando o contato virá.
Mas é o que rola na cabecinha dessas criaturas. Acordados às 6 horas da manhã, com aquela Polícia Federal Gestapo do Moraes invadindo as nossas casas para pegar... Aliás, o senhor particularmente conhece Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia do Distrito Federal, Polícia Federal. O senhor está ficando um PhD nesse universo. Os nossos celulares e computadores. Se tornou rotineiro ao ponto de virar até piada nos grupos da direita. E aí, essa semana, quem que vocês acham que vai ser visitado? Ó, galera, parece que essa semana vai ter cafezinho da manhã com a PF. Virou piada. Pois bem, como as coisas mudam, né? Mas a piada, né? Aquela piada que o riso é amarelo, né, o cidadão? Tá querendo enganar quem, né? Isso aí que eu disse para vocês, ó, Tarcísio descarta a chapa presidencial com Michele e Bolsonaro como vice. Então, estão querendo já afiliar o Tarcísio no PL para que ele saia candidato à presidência da República em 2026. É o que está vitaminando aí a direita toda aqui no Brasil, os conservadores, porque eles sabem que o Bolsonaro já está com esse caminho, né, nesse féretro, ali dentro de um sarcófago, para ir para Papuda, outra instituição prisional congênere. E não tem como ele escapar. E eu comentei com vocês mais cedo, né? Que covardia dessa criatura. Quem que segue um covarde, gente? Não pediu acariação com ninguém. Eu cantei essa pedra lá atrás aqui com vocês, quando ele foi denunciado, quando ele foi ali colocado nessa situação. Eu disse, olha, gente, vai ter um momento que pode ter uma acariação. Só que ninguém pediu acariação com o Bolsonaro. E o Bolsonaro também não pediu acariação com ninguém. Sabe o que significa isso? Ele fica dizendo, olha, estou mentindo, não existiu nada disso, só que não vai se confrontar com ninguém, porque o espetáculo que eu cantei a pedra aqui, que não aconteceu e não vai acontecer, seria ele estar diante do Brigadeiro Batista Júnior, por exemplo, ou do Freire Gomes, e ter que escutar coisas do tipo, você é um rato. Você estava lá, você fez isso, não minta na minha cara, não minta na frente de ninguém. Então, ele, claro que não ia querer esse impacto, né? E nós, infelizmente, não veremos essa cena, porque eles estão fazendo muitos floreios, mas, na essência mesmo, o covarde mor da nação não tem por onde escapar. Eles ficam se prendendo nisso aqui, ó. Justiça dos Estados Unidos expede nova citação contra Alexandre de Moraes após pedido da Trump Media e Rumble. Gente, isso aí tem um advogado lá da Trump Media que é ligado, que é colado lá com o Dudu Bananinha, tá lá com o Paulo Figueiredo, enfim. Eles ficam fazendo essa farofa lá na Justiça Estadual, lá no estado da Flórida, para que o ministro Alexandre de Moraes sofra algum tipo de coação, mas ele nem recebe isso, gente, porque para vir uma intimação de lá para cá tem que se ter uma carta rogatória. O que é uma carta rogatória? É um instituto que um Estado estrangeiro se utiliza em relação a outro, um Estado usa em relação a outro, rogando, pedindo para que um ato judicial seja feito no outro território. A justiça norte-americana, dificilmente eles atendem cartas rogatórias do Brasil, exceto em algumas situações muito específicas. E o Brasil também tem dificuldade de obedecer cartas rogatórias, de cumprir cartas rogatórias que vêm de lá para cá. Existe um tratado que cuida disso. Mas o ministro Alexandre de Moraes receber uma intimação da Justiça Estadual da Flórida, de uma ação estapafúrdia, o ministro nem está respondendo nada. Mas aí essa gente consegue muitas pautas na grande mídia, né? Então o ministro está para ser citado. E aí a extrema-direita fica intoxicando os seus dependentes ideológicos como se fossem traficantes jogando pedras de crack ali, crack ideológico, para que ainda essas pessoas fiquem presas nessa realidade paralela. Mas a cadeia vai curar muitas dessas criaturas, tá? Congresso derruba 11 vetos de Lula e um de Bolsonaro. Veja a lista completa. O que é isso, gente? O Congresso é um Congresso hostil ao governo Lula, ao presidente da República. Todo mundo já sabia disso, o Lula já sabia disso antes das eleições. E agora, o que fazer? É capitular total o comportamento do presidente da República? Tem que entregar tudo para o Centrão? Manda eles nomearem todos os ministros, distribuir orçamento, deixem os caras chafurdarem com o que eles quiserem, abdica dos planos, dos projetos de governo, aquilo que foi definido em campanha. O que se faz em relação aos juros aqui no nosso país hoje, logo mais tem reunião do Copom, que o mercado está já projetando que, além de não reduzir os 14,75, que suba-se mais 25 pontos, né, ou 0,25, chegando a 15%. É uma sabotagem gigantesca. Gente, não tem alternativa.
Ou o governo Lula, o presidente da República, começa a mobilizar a sociedade, começa a informar o que está acontecendo, começa a ganhar força, começa a apresentar o seu capital político. Porque se ele não fizer isso, só restará a capitulação. Porque com o comportamento atual, com a configuração atual, vocês acham que pode melhorar o que no Brasil? Vamos eleger mais deputados progressistas em 2026, mais senadores, mais governadores? Teremos um Congresso melhor, um Congresso menos bandido? Não vai funcionar assim, né? É por isso que temos esses canais aqui, para levantar essas questões, para chacoalhar as estruturas partidárias, sociais, sindicais, os deputados que fazem parte da base do governo, os que estão lá conjunturalmente, aqueles que estão agarrados em cargos e, sobretudo, aqueles que têm responsabilidades muito importantes, como o pessoal da comunicação, que não está conseguindo arrastar o presidente da República para a comunicação. E sem o presidente estar nesse debate, nós ficamos em desvantagem, porque a insanidade está muito grande, né? Copom decide hoje sobre juros. O mercado está dividido entre manutenção ou nova alta da Selic. Eu estou apostando até que eles vão subir essa Selic aí, porque o senhor Galípolo, de fato, ele é um cavalo de Troia, né? Todo mundo que estava acreditando na nomeação que o presidente Lula fez achou que ele ia dar conta do recado, a favor de uma política do governo, mas ele está sendo o inimigo. Ele quer atrofiar o Brasil, porque atrofiando o Brasil, né, sobra mais dinheiro para banco, né? A realidade é essa, gente. Bom, espero vocês amanhã às 9 horas da manhã. Mande seu comentário e mande suas perguntas aqui que eu farei para o ex-deputado Julian Lemos, tá bom? Acho que vai ser muito legal. Um grande abraço, tchau.